Boa tarde, então, a todos e todas, companheiros, companheiras, parentes das aldeias, né, e parceiros institucionais. Bom, eu vou começar apresentando o avanço da Covid nas aldeias e já peço de antemão que a gente leve em consideração todo o histórico de genocídio que as pandemias e as epidemias têm provocado ao longo da história da relação do Estado brasileiro com os povos indígenas no Brasil, desde o que se convencionou chamar de descobrimento, né, ou da invasão portuguesa. Então, é uma história de mortes, é uma história de remoções compulsórias que tiveram como consequência a redução drástica da população indígena no Brasil. E agora o Covid-19 vem como mais uma ameaça genocida às comunidades, né? E que vem se apresentando de uma forma muito crescente nas aldeias. Eu vou trazer a última atualização, pelo menos que eu tenho disponível, de 9/7, na região sudeste do estado do Pará. O Xicrim Mebengocrê, da terra indígena Cateté, e aí eu vou começar pelos casos por povo e território, tá? Na terra indígena Cateté, são 257 casos, os Caiapó, da terra indígena Caiapó, 206 casos de Covid, os Suruí, da terra indígena Sororó, 144 casos, a Surini do Tocantins, da terra indígena Trocará, 90 casos, os Paracanã, da TI Paracanã, 65 casos, os Caiapó, Bengucrê de Las Casas, 20 casos, Gavião, e aqui os três povos, Acrante, KTG, KIKTG, Parcatg, 14 casos, Aticum, 5 casos, e Amanaé, 2 casos. Os óbitos por terra indígena, né? Caiapó, Mebengucrê, da terra indígena Caiapó, 7 óbitos, TIKTT, 7 óbitos, Assurini do Tocantins, 6 óbitos, Suruí, né, os parentes Aiqueuara, 3 óbitos, os Paracanã, eu soube hoje pela manhã que foram 3 óbitos, aqui tem 2, então já está desatualizado, e os Gavião com 1 óbito. Então, o que eu chamo a atenção é que a gente está falando de povos que já vêm há mais de 5 séculos, né, resistindo às doenças, às epidemias e a todas as estratégias de extermínio do Estado brasileiro. E esse aumento significativo se deu principalmente, a PIB está mostrando isso, que os principais agentes de infecção, de transmissão do vírus na Amazônia brasileira tem sido o próprio Estado brasileiro. Então, os agentes da CESAI, os agentes do próprio Exército, e aí a gente tem como potencial transmissor também a possível entrada dos professores indígenas. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que já tem estudos comprobatórios que tratam sobre a suscetibilidade genética dos povos indígenas às doenças infecciosas. Então, já existem estudos que mostram que há uma resistência muito baixa dos povos indígenas por conta desse histórico com os agentes infecciosos, né? E a preocupação hoje das lideranças indígenas e a posição das lideranças indígenas, inclusive compartilhada no grupo da Federação dos Povos Indígenas do Tocantins, a qual eu integro. Eu hoje represento aqui a APISPA, que é a Associação dos Professores Indígenas da região sul e sudeste do estado do Pará, que é ligada ao grupo de trabalho de educação escolar indígena do Fórum Regional de Educação do Campo. E nós viemos agora expressar toda a nossa preocupação com relação à tentativa de retorno às aulas, sem ouvir e respeitar a posição das comunidades, das lideranças dos professores indígenas. Então, eu gostaria de deixar muito clara que a posição das lideranças indígenas, dos povos os quais foram mencionados, dos povos que integram a região sul e sudeste do estado, é de não retorno às aulas, enquanto não se tiver condições de segurança, de biossegurança, enquanto não se tiver uma vacina, enquanto não se tiver tratamento adequado e garantia de que as vidas serão preservadas. Esse é o posicionamento das lideranças, e a gente pede que tanto o Estado quanto os municípios não entrem nas comunidades. Nós estamos sabendo já de municípios que estão entrando nas aldeias, que estão em isolamento para levar atividades pedagógicas, para que o salário desses professores não sejam cortados. Nós estamos em período de pandemia, nós estamos falando de povos indígenas que são altamente suscetíveis a doenças virais e que não têm resistência. E o Estado brasileiro, se não respeitar o posicionamento das lideranças indígenas, vai ser responsável por mais um genocídio nas comunidades. Então, a nossa preocupação nesse momento é manter o isolamento
manter condições de segurança e resguardar a vida dos nossos velhos, das nossas crianças, das pessoas das nossas comunidades. Uma outra preocupação é com relação à garantia dos contratos. Os municípios têm usado os contratos como pretexto para forçar o início às aulas. E nós reafirmamos aqui que sejam adotadas medidas em tempos de pandemia para que se garanta que os professores indígenas e não indígenas das aldeias tenham garantidos os seus contratos, porque eles precisam comer, porque eles precisam garantir a sua sustentabilidade, as suas condições de vida. Então, que esses contratos sejam garantidos, mas respeitando a decisão das comunidades. Preciso lembrar também que o Brasil é signatário de uma convenção, a Convenção 69 da OIT, que obriga o Estado brasileiro a fazer escuta das comunidades, dos povos indígenas, e respeitar a autodeterminação, as decisões, o protagonismo dos povos indígenas nas suas decisões. Então, também não há nenhuma possibilidade de adoção de medidas paliativas, seja ensino remoto, porque celular não é sinônimo de tecnologia, seja atividades pedagógicas direcionadas, porque as comunidades estão adentrando os matos, as matas, a floresta, para se isolarem o máximo possível do vírus. As comunidades estão vivenciando situações de extremo sofrimento por conta das perdas, porque não estão podendo vivenciar o luto da forma tradicional, porque não estão podendo fazer o enterramento dos seus mortos da forma tradicional. Então, a gente pede que as secretarias municipais de educação, que a representação da SEDUC, que a CEINDE respeite esse momento de dor, respeite o posicionamento das lideranças indígenas. Então, não há como falar em retorno às aulas em tempo de pandemia. Então, já são 26 mortos em aldeias, incluindo nossa liderança nacional, Paulinho Paiacã, né, uma das grandes lideranças que nós tivemos. Desse número de mortos, um grande número são os mais velhos, porque eles estão mais suscetíveis às infecções, né, e são as nossas bibliotecas vivas. Então, o que nós queremos deixar aqui registrado para os anais dessa reunião é que os fatores econômicos não podem sobrepor a vida, e que a prioridade das aldeias, nesse momento, é resguardar a vida das crianças, dos velhos, e que a gente possa ter condições de garantir a continuidade não só da vida, mas da cultura, porque na medida que os nossos velhos vão morrendo, nós também perdemos a língua, nós também temos as nossas línguas enfraquecidas, nós temos a possibilidade de realização dos rituais também enfraquecidos, então nós temos uma possibilidade não só de genocídio, mas de um etnocídio, quando a gente tem a cultura ameaçada, né? Então, o que a gente está solicitando nesse momento é a sensibilidade dos municípios, das secretarias municipais de educação, em ouvir as lideranças, em encontrar formas de ouvir, e que mantenham as comunidades na situação de isolamento que elas estão requerendo, que sejam respeitados as formas de escuta. Estão sendo realizadas reuniões oitivas pela SEDUC, pelo Conselho Estadual de Educação, sem a devida divulgação e sem a devida participação dos povos indígenas. Então, isso já está sendo discutido no âmbito da Federação dos Povos Indígenas do Tocantins, já está sendo cogitada também a elaboração de um documento para formalizar a posição da federação, que representa os povos indígenas no estado do Pará, para ser encaminhado aos municípios, ao Estado, mas eu quero, então, já deixar registrada que a posição das comunidades indígenas é preservar a vida. O ano letivo, o Enem, o acesso às universidades, ele pode esperar. Os povos indígenas vêm resistindo há mais de 500 anos, e essa pandemia não pode, mais uma vez, significar a morte dos nossos velhos, e o que a gente está pedindo nesse momento é que isso seja respeitado. Eu sei que a reunião vai continuar, tem outras lideranças que já estão aqui na sala, que também vão se pronunciar. Então, o que a gente tinha para falar, em resumo, é isso, né? Que sejam sensíveis, porque o Covid ele tem aumentado de uma forma muito expressiva nas aldeias, os óbitos estão aumentando também, e não há como comparar. Ouvi uma pessoa do Conselho Estadual de Educação dizer, mas já estão liberadas as praias. Não há como comparar contexto específico, cultural, etnolinguístico, político, indígena,
com o contexto urbano. A legislação é muito clara, que sejam respeitadas as especificidades culturais, linguísticas e organizacionais e políticas indígenas. Então, existe uma legislação, se for preciso acionar essa legislação, nós vamos acionar, se for preciso acionar mecanismos jurídicos, nós vamos acionar para resguardar a posição das lideranças indígenas. E se for preciso a gente ir para as instâncias nacionais e internacionais, nós também vamos.